Uma mulher, ainda abalada enquanto voltava do funeral do marido, recebeu uma mensagem inesperada vinda do número dele. O que leu a deixou em choque, desafiando tudo o que acreditava ser possível. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, como se o próprio tempo compartilhasse da dor de Ana. O vento frio soprava levemente, balançando as copas das árvores do cemitério e trazendo consigo o cheiro da terra úmida recém-removida. Ana mantinha o olhar fixo na lápide ainda sem nome, os olhos vidrados e sem lágrimas, como se o choque fosse grande demais para permitir o choro. Ao seu lado, Sônia segurava sua mão com força, o aperto tentando ser um ancoradouro em meio à tempestade de emoções. A voz do padre ecoava ao fundo, recitando palavras de conforto que soavam vazias no vazio que agora ocupava o peito de Ana. "Você quer ir embora?" sussurrou Sônia, com delicadeza. Ana balançou a cabeça levemente. Não conseguia se afastar, como se cada passo fosse uma traição à memória de Caio. Ela observava as flores jogadas sobre o caixão, lembrando-se de como ele odiava flores fúnebres, preferindo girassóis, porque eles sempre buscam a luz, ele dizia. Depois da cerimônia, Ana e Sônia caminharam em silêncio até o carro. O som abafado dos passos sobre o cascalho parecia ecoar no vazio deixado por Caio. No caminho para casa, o silêncio era quase insuportável. O rádio desligado, o motor do carro parecia um zumbido distante. Sônia quebrou o silêncio com a voz hesitante. "Você sabe que estou aqui, não sabe? Você não precisa passar por isso sozinha." Ana manteve os olhos fixos na estrada. "Não estou sozinha. Estou com o silêncio dele, com a ausência dele em cada canto da minha cabeça. Isso é mais barulhento do que qualquer coisa." Sônia não insistiu. Sabia que o luto de Ana era um campo minado de memórias e dor. Quando chegaram em casa, o apartamento parecia frio e estranho, como se o lar tivesse perdido sua essência junto com Caio. As fotos na estante, os livros empilhados no canto da sala, o casaco dele ainda pendurado na cadeira da cozinha, tudo parecia gritar sua ausência. Ana deixou-se cair no sofá, o corpo pesado como chumbo. Sônia foi até a cozinha, preparando um chá, tentando fazer algo útil. O silêncio, novamente, era sufocante. Foi então que Ana percebeu o celular de Caio sobre a mesa de centro. O aparelho estava desligado, o que era estranho. Ele nunca ficava sem bateria. Por impulso, Ana pegou o celular. O simples toque do objeto nas mãos fez o coração dela acelerar. Ligou o aparelho, e a tela acendeu com uma notificação de mensagem recebida há apenas 10 minutos. O sangue de Ana gelou. "Sônia", sua voz saiu como um sussurro rouco. "O que foi?" Sônia se aproximou rapidamente. Ana não respondeu. Seus olhos estavam fixos na tela, onde uma única mensagem brilhava: "Ana, eu sei que você está pensando que eu estou morto, mas não estou. Eu tive que fingir minha própria morte para proteger você, nossa filha, Lúcia. Por favor, não diga nada a ninguém. Eu entrarei em contato novamente em breve." As mãos de Ana começaram a tremer. O celular quase escorregou de seus dedos. Sônia pegou o aparelho, lendo a mensagem junto com ela. "Isso é uma piada de mau gosto?" Sônia perguntou, tentando racionalizar o impossível. Ana não conseguia falar. As lágrimas que não haviam caído no funeral agora desciam silenciosas, uma mistura de alívio e desespero. O que aquilo significava? Caio estava vivo? Mas e o caixão, o corpo? O mundo ao redor dela começou a girar. Sônia a segurou pelos ombros, tentando trazê-la de volta à realidade. "Ana, olha para mim. Vamos pensar com calma. Se for verdade o que fazemos agora?" Ana respirou fundo, tentando controlar o turbilhão dentro dela. Enxugou as lágrimas com as costas da mão e, com uma determinação que ela mesma desconhecia, disse: "Nós descobrimos a verdade." O luto deu lugar à incerteza. O vazio foi preenchido por perguntas que não podiam esperar. E a partir daquele momento, o funeral deixou de ser o fim. Era apenas o começo.
O relógio da sala marcava 11 horas e 47 minutos. O tic-tac parecia mais alto do que o normal, ecoando no silêncio pesado que envolvia o apartamento. Ana continuava sentada no sofá, o celular de Caio ainda em suas mãos trêmulas. A mensagem estava lá, brilhando na tela como uma ferida aberta. Sônia caminhava de um lado para o outro, inquieta. Ela parava de vez em quando, observando Ana com preocupação, mas sem saber o que dizer. Era difícil encontrar palavras quando a realidade parecia ter se partido em 1000 pedaços. Isso pode ser um golpe, disse Sônia finalmente, cruzando os braços. Talvez alguém tenha pegado o celular do Caio e esteja tentando, eu não sei, te manipular. Ana não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nas palavras que pareciam gravadas em sua mente. Eu sei que você está pensando que eu estou morto, mas não estou. Aquilo ecoava repetidamente, como um sussurro fantasmagórico. Mas quem faria isso? Ana murmurou, finalmente, sem desviar o olhar do telefone. E por quê? Sônia se sentou ao lado dela, pegando o celular com cuidado, como se o aparelho pudesse explodir a qualquer momento. Vamos ver se há mais alguma coisa. Ela abriu o histórico de mensagens. Nada. Apenas aquela mensagem. Nenhum número visível, apenas desconhecido. O registro de chamadas também estava vazio, como se o celular tivesse sido usado apenas para enviar aquilo. Isso não faz sentido, sussurrou Sônia. Ana pegou o telefone de volta. A cabeça latejava, o coração batia forte. Então, quase sem pensar, ela digitou uma resposta. Quem é você? Se isso for uma brincadeira, pare agora. O tempo parecia ter parado enquanto esperavam uma resposta. O silêncio era quase insuportável, cada segundo uma tortura. Ana encarava o celular, esperando o visor acender novamente. Mas nada aconteceu. Minutos se passaram, e o desespero começou a crescer dentro dela. Talvez ele não possa responder agora, disse Sônia, tentando acalmar tanto a irmã quanto a si mesma. Ana se levantou abruptamente. Eu preciso de ar. Ela foi até a varanda, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. O ar frio da noite bateu em seu rosto, mas não trouxe o alívio que esperava. Ela olhou para o horizonte, as luzes da cidade parecendo distantes e irreais. Caio está vivo. A ideia era tão absurda quanto reconfortante. Mas se fosse verdade, por que ele teria feito isso? Sônia apareceu na porta da varanda, segurando o celular. Ana, você precisa descansar. Amanhã, com a cabeça mais fria, podemos pensar melhor. Eu não vou conseguir dormir. Então vamos tentar descobrir mais. Sônia deu de ombros. Talvez haja pistas no celular. As duas voltaram para a sala. Ana abriu as fotos, as mensagens antigas, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Mas tudo parecia anormal. Fotos de Lúcia, conversas triviais, lembranças de uma vida que agora parecia uma mentira. Foi então que Ana teve uma ideia. E se ele tiver escondido algo no próprio celular? Um arquivo, uma foto, qualquer coisa. Começaram a verificar pastas, arquivos ocultos, até que encontraram uma gravação de áudio, salva há 2 semanas, pouco antes da suposta morte de Caio. O arquivo estava nomeado apenas como importante. Ana olhou para Sônia, o dedo pairando sobre o botão de play. Você quer ouvir? Perguntou Sônia, a voz quase um sussurro. Ana assentiu. Apertou o botão, e a voz de Caio preencheu o espaço, fazendo o coração dela quase parar. Se você está ouvindo isso, algo deu errado. Ana, eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim. Se você recebeu minha mensagem, significa que estou tentando manter você e Lúcia em segurança. Há pessoas perigosas envolvidas. Não confie em ninguém até que eu possa explicar tudo. Rafael sabe de algumas coisas. Procure por ele. Eu te amo. O áudio terminou,
deixando um silêncio ensurdecedor. Rafael. Sônia franziu a testa. Quem é Rafael? Ana sentou-se de novo, a cabeça entre as mãos. O nome não era estranho. Rafael era um amigo de Caio, alguém com quem ele tinha trabalhado anos atrás, mas que ela mal conhecia. Lembrava-se vagamente de tê-lo visto em algumas ocasiões, mas nada além disso. Ele mencionou Rafael por um motivo, disse Ana, determinada. Eu preciso falar com ele. Sônia parecia hesitante. E se for perigoso? Caio disse para não confiar em ninguém. Ana levantou-se novamente, agora com uma chama de determinação nos olhos. Se for perigoso, então preciso saber ainda mais. Ela pegou o celular, respirou fundo e começou a procurar o número de Rafael. O luto ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte, a necessidade de entender. De proteger Lúcia. E, quem sabe, de encontrar Caio. O celular escorregava entre os dedos de Ana, suados pela ansiedade. O nome Rafael brilhava na tela enquanto ela discava, o coração martelando no peito com tanta força que parecia querer escapar. O silêncio após o toque era ensurdecedor, até que uma voz rouca atendeu do outro lado da linha. Alô? Ana engoliu em seco, a garganta apertada. Sônia observava de perto, os olhos cheios de uma mistura de curiosidade e medo. Rafael. A voz de Ana saiu mais fraca do que ela esperava. Aqui é a Ana, a esposa do Caio. Houve uma pausa do outro lado. Longa o suficiente para que Ana pensasse que ele tinha desligado. Mas então ele respondeu, com uma voz tensa, baixa, quase como se estivesse verificando se alguém o ouvia. Ana. Você não deveria estar me ligando. O coração dela disparou ainda mais. Eu recebi uma mensagem. Do Caio. Ela foi direta, sentindo o peso de cada palavra. Ele disse que está vivo. O silêncio novamente. O som abafado de passos ao fundo, talvez ele estivesse se afastando de alguém. Onde você está? Rafael perguntou, ignorando a afirmação dela. Ana hesitou, olhando para Sônia, que balançou a cabeça em sinal de alerta. Por que você quer saber? Porque, se ele mandou uma mensagem, você está em perigo. Alguém pode estar vigiando você. Não fale mais nada pelo telefone. Eu vou até você. Antes que Ana pudesse responder, Rafael desligou. Ana ficou olhando um Q2WQ2 para o telefone em choque, o som do desligamento ecoando em sua mente. Ele desligou. A voz dela saiu em um sussurro. Isso não foi nada reconfortante, Sônia comentou, cruzando os braços, claramente desconfortável com a situação. O que ele quis dizer com vigiando você? Ana sentou-se novamente, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Eu não sei. Mas ele está vindo até aqui. O quê? Ana, você ficou maluca? Sônia estava incrédula. Você vai deixar um estranho entrar aqui, sem saber se pode confiar nele? Ana passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele conhecia o Caio. E o Caio mencionou o nome dele na mensagem de áudio. Se existe uma chance de ele saber o que está acontecendo, eu preciso arriscar. O apartamento parecia encolher ao redor delas, as paredes carregadas de memórias de uma vida que agora parecia uma ilusão. Cada sombra parecia mais escura, cada ruído da rua mais alto. O medo começava a se infiltrar como uma névoa fria. Pouco tempo depois, uma batida suave na porta fez as duas mulheres se sobressaírem. Ana olhou para Sônia, que pegou um guarda-chuva pesado, não era exatamente uma arma, mas servia para dar alguma sensação de segurança. Quem é? Ana perguntou com a voz firme, apesar do coração disparado. Rafael. Ana respirou fundo e destrancou a porta. Um homem de aparência cansada, barba por fazer e olhos atentos entrou rapidamente, olhando ao redor como se esperasse ver alguém escondido nos cantos da sala. Feche a porta. Agora. Ana obedeceu,
enquanto Sônia mantinha o guarda-chuva erguido de forma nada sutil. Rafael lançou um olhar rápido para ela, mas não comentou. O que está acontecendo? Ana perguntou, sem rodeios. Rafael esfregou o rosto com as mãos, visivelmente tenso. Caio não está morto. Ele olhou diretamente para Ana. E isso significa que você está correndo perigo. Eu já sei disso. Ana cruzou os braços, desafiadora. O que eu quero saber é, por quê? Rafael suspirou e se sentou no sofá, como se o peso de tudo fosse grande demais para carregar em pé. Caio se envolveu com pessoas perigosas. Algo que começou como um trabalho normal acabou se tornando um problema muito maior. Ele descobriu informações que nunca deveria ter visto. Gente poderosa. Não estamos falando de ladrões comuns ou gangues de rua. Estamos falando de algo maior, organizado. Ana sentiu um frio na espinha. E por que ele fingiu a própria morte? Por que não veio até mim? Porque seria a primeira coisa que eles fariam, usar você e a Lúcia para chegar até ele. Fingir a própria morte foi a única maneira de manter vocês fora do radar. O nome de Lúcia bateu forte em seu coração. Ela estava na casa da avó naquele momento, o que dava a Ana algum alívio temporário, mas também uma nova urgência. Ele disse que entraria em contato de novo. Ana disse, a voz mais baixa. O que eu faço até lá? Rafael a olhou com seriedade. Você age normalmente. Vai ao trabalho, cuida da Lúcia, vive sua vida como se nada tivesse mudado. Mas esteja atenta. Pessoas estranhas, carros parados por muito tempo na rua, qualquer coisa fora do comum. Me avise imediatamente. Sônia finalmente abaixou o guarda-chuva, ainda desconfiada, mas percebendo que não havia como negar, eles estavam no meio de algo muito maior do que podiam entender. Ana sentiu a tensão apertar o peito. E Caio? Onde ele está? Rafael balançou a cabeça. Isso eu não sei. O choque foi substituído por uma determinação silenciosa. Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas, acima de tudo, sabia de uma coisa: ela faria qualquer coisa para proteger sua filha. E para encontrar Caio. Ana acordou no sofá, ainda com a sensação de peso no peito. Não tinha conseguido dormir bem, flashes da mensagem de Caio e o rosto tenso de Rafael preenchiam sua mente. Sônia estava enrolada em um cobertor na poltrona, dormindo com um olho meio aberto, como se estivesse pronta para reagir a qualquer ruído suspeito. Ana olhou em volta. O apartamento parecia mais estranho do que nunca, como se cada canto escondesse um segredo. O celular de Caio ainda estava em cima da mesa de centro, um lembrete silencioso de que sua vida havia mudado para sempre. Ela se levantou, pegou o telefone e ligou para a mãe, tentando manter a voz firme. Mãe, a Lúcia dormiu bem? Dormiu, sim. Está brincando aqui com os brinquedos dela. Você vai buscá-la hoje? Ana hesitou. O simples pensamento de trazer Lúcia de volta para casa enquanto havia tanto mistério e perigo no ar fazia seu estômago revirar. Não deixa ela ir mais um pouco. Eu estou um pouco indisposta. Ela tentou soar convincente, mas o tom preocupado da mãe indicava que não tinha funcionado. Tem certeza de que está tudo bem? Sim, mãe. Só um mal-estar. Desligou rapidamente, antes que a voz tremesse. Sônia acordou com o som do telefone e bocejou. Alguma novidade? Não. Ana suspirou, passando a mão pelo rosto. Mas não posso ficar aqui esperando. Se o Rafael sabe de algo, ele vai me contar. Mas eu também posso descobrir por conta própria. O que você está pensando em fazer? Ana ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com firmeza: vou até o antigo escritório do Caio. Talvez eu encontre algo lá. Sônia se levantou de imediato. Então eu vou com você. Pouco tempo depois, as duas estavam no carro, o clima tenso e carregado.
O antigo escritório de Caio ficava em um prédio comercial simples, no centro da cidade. Era o tipo de lugar onde ninguém olhava duas vezes. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns carros antigos e uma van branca estacionada de forma suspeita perto da entrada. Ana e Sônia se olharam. Aquela van, sussurrou Sônia. Estranha, não? Muito. Elas saíram do carro com cuidado, olhando ao redor. Ana manteve o celular apertado na mão, pronta para ligar para Rafael se fosse necessário. O prédio estava silencioso, exceto pelo som distante de um elevador antigo subindo e descendo. No escritório de Caio, a porta estava trancada. Mas Ana sabia onde ele escondia a chave de emergência, atrás de um pequeno vaso de plantas, ao lado da porta. Pegou a chave, destrancou a porta e entrou. O cheiro familiar de café velho e papel a atingiu de imediato. A sala parecia intocada, mas havia algo estranho, uma sensação sutil de que alguém estivesse ali recentemente. Ana começou a vasculhar gavetas, pastas, papéis. Encontrou documentos antigos, contratos, anotações, mas nada que explicasse o que estava acontecendo. Até que ela abriu uma gaveta trancada e encontrou um envelope com o nome dela escrito à mão, Ana. O coração disparou. Ela abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma carta. Ana, se você está lendo isso, é porque as coisas não saíram como planejado. Não confie em ninguém, exceto Rafael. Há algo que preciso que você saiba, o problema não é só comigo. Há uma rede de corrupção maior do que você imagina. Pessoas que querem me silenciar porque descobri o que eles estão fazendo. Mas não é só isso, eles também podem estar de olho em você. Cuidado com quem se aproxima. Ana sentiu um nó na garganta. O aviso parecia ecoar pelas paredes do escritório. O que diz aí? Perguntou Sônia, que estava revistando uma prateleira próxima. Ana leu a carta em voz alta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isso está ficando cada vez mais complicado, disse Sônia, olhando em volta, desconfiada. O que você acha que ele descobriu? Antes que Ana pudesse responder, um barulho do lado de fora as fez congelar. Passos. E não eram poucos. Ana apagou a luz rapidamente e fez sinal para Sônia ficar em silêncio. Elas se esconderam atrás da mesa enquanto as vozes se aproximavam da porta. Tem certeza de que ele guardava algo aqui? Uma voz masculina sussurrou do lado de fora. O chefe disse que sim. Revistamos rápido e saímos. Ana olhou para Sônia, os olhos arregalados. Eles estavam atrás de alguma coisa que Caio deixou para trás. A porta foi forçada, mas a tranca resistiu. Eles ouviram o som de algo metálico, provavelmente uma ferramenta para arrombar. Ana procurou o celular em silêncio e digitou rapidamente uma mensagem para Rafael: estamos no escritório do Caio. Tem gente tentando entrar. O ar parecia mais denso. O tempo desacelerou enquanto o trinco da porta finalmente cedia. Ana segurou Sônia pela mão e sussurrou: pela saída de emergência. Agora! Elas se moveram silenciosamente até a porta dos fundos, o coração batendo forte, enquanto a porta da frente se abria com um estrondo. Conseguiram escapar por um corredor estreito, descendo as escadas correndo, até saírem para um beco. O ar fresco da manhã nunca pareceu tão precioso. Ana olhou para Sônia, ainda ofegante. Eles estão atrás de algo e eu vou descobrir o que é. O sol já havia se escondido quando Ana recebeu a segunda mensagem de Caio. O celular vibrou em suas mãos, fazendo o coração disparar como da primeira vez. A mensagem era curta, mas carregada de urgência: encontre-me hoje às 10 horas. No armazém antigo perto da estação de trem, venha sozinha. Ela leu e releu, sentindo um misto de alívio e medo. Finalmente, teria respostas. Mas por que ele queria que ela fosse sozinha? Sônia, que observava Ana em silêncio, percebeu a tensão no rosto da irmã. É ele, não é? Perguntou, aproximando-se. Ana apenas assentiu, mostrando a mensagem.
Você não vai sozinha, Sônia afirmou, sem espaço para discussão. Ana respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Ele pediu para eu ir sozinha. Deve haver um motivo. Talvez ele esteja sendo vigiado. Ou talvez seja uma armadilha. Sônia cruzou os braços. Você não pensou nisso? Ana sabia que a irmã tinha razão em se preocupar, mas algo dentro dela dizia que precisava ir. Não podia perder a chance de ver Caio, de entender tudo o que estava acontecendo. Vou tomar cuidado. Ana tentou tranquilizá-la, mas sabia que as palavras não eram suficientes. Fique com o celular ligado. Se algo der errado, ligue para o Rafael. Relutante, Sônia concordou, mas fez questão de anotar o endereço e insistiu para que Ana ativasse a localização do celular. Horas depois, Ana estacionou o carro a alguns quarteirões do armazém indicado. O local era isolado, cercado por galpões abandonados e vagões de trem enferrujados. A luz fraca de um poste piscava ao longe, criando sombras dançantes que aumentavam ainda mais o clima de tensão. Ela caminhou com passos silenciosos, o coração batendo forte, os olhos atentos a qualquer movimento. O armazém parecia deserto, com as grandes portas de metal entreabertas. Ana respirou fundo e entrou. O interior estava mergulhado em sombras, com apenas a luz da lua entrando por frestas do teto. O cheiro de ferrugem e poeira impregnava o ar. Ela deu alguns passos, o eco de suas pegadas ressoando pelo espaço vazio. Ana. A voz veio de um canto escuro, baixa, mas inconfundível. O coração dela parou por um segundo. Ela se virou rapidamente e o viu. Caio. Ele estava diferente. A barba por fazer, os olhos marcados por olheiras profundas, o rosto mais magro. Mas era ele. O homem que ela havia enterrado dias atrás. Ana ficou paralisada, a respiração presa na garganta. É você mesmo? Ela sussurrou, a voz embargada. Caio deu um passo à frente, saindo da penumbra. Sou eu. Ana correu até ele, o impulso mais forte do que o medo ou a raiva. O abraço foi intenso, um alívio doloroso que trouxe lágrimas aos olhos. O cheiro dele, o toque, tudo confirmava o que o coração dela já sabia. Mas o alívio durou pouco. Ela se afastou, encarando-o com uma mistura de amor e raiva. Por que você fez isso? Por que me deixou acreditar que estava morto? Caio suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu não tive escolha, Ana. Estavam atrás de mim e de vocês. Fingir minha morte foi a única maneira de proteger você e a Lúcia. Proteger? A voz dela subiu um tom. Você acha que me deixar sozinha, destruída, foi uma forma de me proteger? Caio olhou para baixo, visivelmente abalado. Eu preferi que você me odiasse do que correr o risco de vê-la morta. Ana sentiu o impacto daquelas palavras. Sabia que ele acreditava no que dizia, mas o buraco que ele havia deixado em sua vida não podia ser apagado tão facilmente. O que você descobriu, Caio? Por que essas pessoas estão atrás de você? Ele olhou ao redor, como se temesse que estivessem sendo ouvidos, e sussurrou, eu me envolvi em uma investigação sobre uma rede de corrupção. Pessoas influentes, poderosas, envolvidas com crimes que vão muito além do que você imagina. Eu achei que poderia lidar com isso sozinho, mas eu estava errado. Ana engoliu em seco. Eles nos encontraram. Estavam no seu escritório hoje. Caio arregalou os olhos. Você foi lá? Sim. Eu precisava de respostas. E encontrei uma carta sua. Ele balançou a cabeça, visivelmente preocupado. Agora eles sabem que você está envolvida. Eles não vão parar até encontrar o que querem. O que eles querem, Caio? Antes que ele pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pelo armazém. Caio reagiu rapidamente, puxando Ana para trás de uma pilha de caixas enferrujadas. Homens armados entraram, vasculhando o local com lanternas. Estão aqui em algum lugar.
Uma voz gritou. Caio segurou a mão de Ana com força. Corra quando eu disser. Ela queria protestar, mas não havia tempo. Caio pegou uma pequena arma escondida sob o casaco, algo que Ana nunca imaginou vê-lo segurando. Agora! Eles correram, os tiros ecoando atrás deles. Ana sentiu o coração na garganta enquanto se moviam pelos corredores estreitos do armazém. Saíram por uma porta lateral, correndo até o carro de Ana. Caio entrou no banco do passageiro, ofegante. Dirija! Ela acelerou, o som dos tiros ficando para trás. O silêncio só veio depois de quilômetros de distância. O coração ainda batia forte, mas Ana sabia de uma coisa: não havia mais volta. Agora, ela estava dentro de tudo isso. O carro corria pelas ruas escuras da cidade enquanto Ana tentava manter o controle do volante do próprio coração. A respiração ainda ofegante, as mãos tremendo levemente no volante. O silêncio entre ela e Caio era mais ensurdecedor do que os tiros que haviam escapado por pouco. Caio olhava pela janela, atento ao retrovisor, como se esperasse que o perigo surgisse a qualquer momento. Quando finalmente pararam em um bairro afastado, ele pediu: vira à direita, ali. Tem um lugar seguro. Ana obedeceu, guiando o carro até uma garagem abandonada nos arredores da cidade. O portão de metal enferrujado rangeu quando Caio o empurrou, revelando um espaço escuro, iluminado apenas pelos faróis do carro. Podemos falar aqui, ele disse, trancando o portão atrás de si. Ana desligou o motor e virou-se para ele, o olhar cheio de perguntas, dor e raiva acumuladas. Agora você vai me contar tudo, Caio. Sem mentiras. Sem meias verdades. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. Eu sei que você merece respostas. Caio caminhou pelo espaço, como se estivesse organizando os pensamentos, e começou. Tudo começou quando eu descobri irregularidades na empresa para a qual eu trabalhava. Pequenos desvios de dinheiro, documentos falsificados. Mas quanto mais eu cavava, mais podre encontrava. Não era só corrupção financeira. Era tráfico de informações, lavagem de dinheiro e envolvimento com facções criminosas. Pessoas influentes estavam por trás disso, empresários, políticos, gente que você nunca imaginaria. Ana ouvia em silêncio, o peito apertado. Eu reuni provas. Achei que poderia denunciá-los anonimamente, mas eles descobriram. Recebi ameaças veladas. Primeiro, mensagens sutis. Depois, começaram a me seguir. Eu sabia que, se continuasse, eles iriam atrás de você e da Lúcia. Então, ele fez uma pausa, a voz embargando. Eu planejei minha própria morte com a ajuda do Rafael. O Rafael. Ana franziu o senho. Ele sabia de tudo? Sim. Ele é o único em quem confiei. Ele me ajudou a desaparecer, mas agora percebi que subestimei o alcance deles. Eles não desistiram. Estão atrás de algo que eu tenho. Ana sentiu um calafrio. O quê? Caio hesitou por um segundo, depois tirou do bolso interno da jaqueta um pendrive. Pequeno, aparentemente inofensivo, mas carregado de segredos que valiam mais do que vidas. Está tudo aqui. Nomes, transações, provas suficientes para derrubar todos eles. Por isso eles me querem morto. E agora você também está na mira. Ana pegou o pendrive, olhando para ele como se fosse um objeto perigoso. Isso vale tanto assim? Mais do que você imagina. O silêncio tomou conta por alguns segundos até que Ana perguntou: e o Rafael? Por que ele não me contou nada? Para sua segurança. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Mas agora não há mais volta. Ana respirou fundo, processando tudo. E o que vamos fazer? Caio se aproximou, segurando suas mãos. Vamos acabar com isso. Juntos. O olhar dele era sincero, mas Ana ainda sentia o peso da dor. Você quebrou meu coração, Caio.
Não sei se consigo confiar em você do mesmo jeito. Ele baixou os olhos, a culpa evidente. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando consertar isso, se você deixar. Ana queria odiá-lo, queria gritar. Mas também queria acreditar. Não havia mais tempo para dúvidas. Antes que pudessem continuar, o celular de Ana vibrou. Era uma mensagem de Sônia, homens estranhos rondando o prédio. Eles sabem de mim também. Ana mostrou o celular para Caio, o pânico voltando com força total. Eles estão atrás da Sônia. Caio pegou o pendrive e guardou de novo. Temos que ir agora. Eles saíram da garagem e entraram no carro, com o motor rugindo enquanto desapareciam na noite. O perigo estava mais perto do que nunca, e a verdade tinha um preço que ainda estavam prestes a descobrir. O carro voava pelas ruas escuras enquanto Ana tentava manter a calma. O coração batia descompassado, não só pelo perigo iminente, mas pelo medo de perder Sônia. Caio dirigia com o olhar fixo na estrada, a mandíbula tensa, enquanto a cidade passava em borrões de luz e sombras ao redor deles. Liga para ela de novo. Caio ordenou, sem tirar os olhos da pista. Ana já tentava desesperadamente. O telefone tocava sem resposta, aumentando o pânico que se espalhava pelo peito dela. Vamos chegar a tempo, disse Caio, como se tentasse convencer a si mesmo. Quando finalmente alcançaram o prédio de Sônia, o lugar estava silencioso demais. As luzes da rua piscavam intermitentes, lançando sombras inquietantes nas paredes. O carro foi estacionado a alguns metros, para não chamar atenção. Caio pegou a arma que carregava e olhou para Ana. Fica aqui. Nem pensar. Ela saiu do carro antes que ele pudesse argumentar. Sônia é minha irmã. Não vou ficar esperando. Caio suspirou, mas sabia que seria inútil discutir. Juntos, subiram silenciosamente as escadas até o apartamento de Sônia. A porta estava entreaberta, o que fez o coração de Ana gelar. Caio fez sinal para que ela ficasse atrás dele. Ele empurrou a porta com cuidado, entrando devagar. O apartamento estava revirado, móveis quebrados e papéis espalhados pelo chão. O cheiro de tensão parecia impregnado no ar. Sônia? Ana sussurrou, a voz trêmula. Um gemido fraco veio do quarto. Ana correu, ignorando os avisos de Caio. Encontrou Sônia amarrada a uma cadeira, com um pequeno corte no rosto e o olhar assustado. Ana se ajoelhou ao lado dela, rapidamente desfazendo as amarras. Sônia! Você está bem? Sônia assentiu, respirando com dificuldade. Eles queriam saber sobre o pendrive. Achavam que eu sabia onde estava. Caio se aproximou, alerta. Eles ainda estão aqui? Não saíram há pouco. Mas disseram que voltariam. Eles sabem que você está vivo, Caio. E vão atrás da Lúcia agora. O nome da filha caiu como uma bomba. Ana se levantou de um salto. Temos que tirá-la da casa da minha mãe. Agora. Eles saíram às pressas, com Sônia insistindo em acompanhá-los apesar de estar abalada. O medo agora tinha um nome, Lúcia. Quando chegaram à casa da mãe de Ana, o lugar parecia calmo demais. O carro da mãe estava estacionado, a luz da sala acesa. Mas algo estava errado. Caio saiu do carro primeiro, arma em punho, enquanto Ana e Sônia o seguiam. A porta da frente estava destrancada. Eles entraram em silêncio, o ar carregado de tensão. No centro da sala, a mãe de Ana estava sentada no sofá, com Lúcia em seu colo. 2 homens armados estavam de pé ao lado delas. O terceiro homem, claramente o líder, virou-se quando ouviu a porta abrir. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. Finalmente. O herói da história decidiu aparecer. Caio apontou a arma. Solte-as agora. O homem riu. Você não está em posição de fazer exigências, Caio. Sabemos o que você tem. E queremos agora.
Ana segurou o braço de Caio, tentando mantê-lo calmo. Lúcia olhava para eles com olhos arregalados, confusa e assustada. Por favor, Ana implorou. Deixem minha filha ir. Ela não tem nada a ver com isso. O líder fez um gesto e um dos homens puxou Lúcia com brusquidão, fazendo-a chorar. O som do choro dela cortou o coração de Ana. Caio ficou tenso, o dedo no gatilho. Solte-a. Agora. O pendrive primeiro, disse o homem, estendendo a mão. Caio hesitou por um momento. Depois, lentamente, pegou o pen do bolso e o levantou. Solte-a e eu te dou. O líder riu novamente. Você acha que eu sou idiota? Primeiro o pendrive. Depois veremos o que faço com você. Ana sentiu o desespero crescer, mas então percebeu algo. Rafael havia chegado silenciosamente pela porta dos fundos, com uma arma apontada para um dos homens armados. Em um movimento rápido, Rafael atirou, atingindo o braço de um dos capangas. O caos se instaurou. Caio aproveitou a distração para disparar contra o outro homem, enquanto Ana correu para agarrar Lúcia e protegê-la. O líder tentou fugir, mas Rafael o derrubou com um tiro certeiro na perna. O silêncio que se seguiu foi pesado. O corpo de Ana tremia enquanto ela abraçava Lúcia com força, sentindo o cheiro familiar dos cabelos da filha. Caio se aproximou, ajoelhando-se ao lado delas. Está tudo bem agora. A voz dele era baixa, mas cheia de emoção. Rafael amarrou os homens enquanto chamava a polícia. Finalmente, o ciclo de medo e perseguição chegava ao fim. Alguns meses depois, Ana, Caio, Lúcia, Sônia e Rafael estavam reunidos em uma nova casa, longe da cidade onde tudo aconteceu. A vida estava longe de ser perfeita, mas havia paz. Caio colaborou com as investigações, ajudando a derrubar a rede criminosa. Rafael, agora oficialmente parte da família, continuava por perto. Em uma tarde tranquila, Ana olhou para Caio e disse: ainda dói. Mas estou tentando perdoar você. Caio segurou sua mão. Eu vou passar o resto da vida merecendo esse perdão. Ana sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O novo começo não era perfeito, mas era real. E isso bastava. Essa história nos leva a refletir sobre a complexidade das relações humanas e o quanto o amor e a proteção podem gerar atitudes impensáveis. O gesto do marido, de fingir a própria morte para proteger a mulher, pode ser visto como um ato de sacrifício extremo, mas também desperta questões sobre os limites da confiança e da comunicação. A mulher, ao receber a mensagem, é confrontada com a dor da perda e, ao mesmo tempo, com a revelação de que o que ela acreditava ser o fim, na verdade, era uma mentira, uma escolha drástica para protegê-la. Isso pode gerar sentimentos de traição, mas também de admiração pela coragem do marido, que fez o que fosse necessário para garantir sua segurança, mesmo que isso significasse viver em segredo e afastamento. A história nos faz pensar sobre as decisões que tomamos por amor e o impacto delas nas pessoas ao nosso redor. Às vezes, as escolhas mais difíceis são aquelas que, paradoxalmente, buscam preservar aqueles que amamos, mesmo que isso envolva sacrifícios dolorosos ou que levem a consequências inesperadas. Em uma perspectiva mais ampla, nos leva a questionar até onde iríamos para proteger alguém que amamos e o que significa realmente cuidar de outra pessoa, em termos de sacrifícios e lealdade. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!